Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Em nome do E-Commerce Brasil, queria agradecer, né, todo o pessoal aí da SGP Web, né, pelo convite. Quero agradecer também aí, né, toda a galera que está participando do evento, muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom poder compartilhar alguma coisa. Eu queria ter certeza que a galera vê direitinho aí minha tela, consegue me confirmar? Tudo certo? Puder comentar ali, agradeço, pessoal. Ah, maravilha. Perfeito, obrigado. Então, hoje, a ideia nesses próximos minutos aí, rapidamente, a gente falar um pouquinho sobre informação, né? Informação está sendo considerado aí o novo petróleo, né? E aí, com base nisso, a gente tem um panorama do e-commerce nesse ano tão diferente, tão desafiador, e especificamente falar um pouquinho do segundo semestre, tá bom? Para aqueles que não me conhecem ainda, né, eu sou um profissional aí do mercado com um pouquinho mais de 23 anos, né, de experiência. Sou autor de um livro que eu soltei em 2017, chama Sistemas ERP na Omniera, onde eu conto um pouquinho de sistemas de gestão e um pouquinho também do que é essa tal Omniera, omnicanalidade, omnichannel. E ano passado, juntamente com um grande amigo aí, o Rodrigo Marucho, a gente lançou um livro que fala de vendas e operações no e-commerce, é basicamente um guia, né, sobre como vender e operar no e-commerce. E a gente conta um pouquinho das nossas histórias, o Marucho tem mais de 20 anos de experiência, eu também, então é um livro bem interessante aí para a galera que está entendendo mais sobre e-commerce. Sou vencedor de alguns prêmios aí, Prêmio E-Commerce Brasil, ABConch, Talks, e tenho, na medida do possível, palestrado nos eventos, convenções, fóruns e congressos, né? Atuo como diretor de relacionamento do E-Commerce Brasil e também como diretor de operações da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCom. Bom, lá no finalzinho eu vou deixar meus contatos também para a galera que quiser falar comigo. Nesses 23 anos aí, pessoal, eu já passei por um pouquinho mais de 1.700 projetos relacionados a e-commerce, tá? E omnichannel, gestão, enfim. Então tem um pouquinho aí, tem algumas marcas aí, por óbvio, como eu coloco só algumas, coloco algumas marcas conhecidas, mas só para contar um pouquinho do meu background, mas eu não quero me ater muito a isso hoje, não. Quero ir direto aqui para a nossa agenda, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que está acontecendo no e-commerce, né, que desafios são os mais importantes e como é que a gente tem que se planejar e se orientar para esse segundo semestre, que tende a ser um segundo semestre bem interessante aí para o e-commerce de forma geral, tá bom? Então, num panorama, a gente precisa olhar um pouquinho para trás para entender como é que a gente vem, tá? Então, esses são dados da Nielsen, né, da Ebit Nielsen, Web Shoppers 41, foi lançado no começo do ano, e aí a gente vê sempre o e-commerce ali numa crescente, né, 2016 e 2017 são os dois menores números que a gente tem ali em percentuais de crescimento, né, sempre falando em vendas na casa de bilhões, tá? Então, atingindo ali em 2019 61,9 bilhões. Se você faz uma comparação disso com o varejo tradicional, você vai ver que nos últimos 5 anos o varejo decresceu, desculpa, me enrolei com a palavra, decresceu aí na casa de 5%, enquanto isso o e-commerce vem acumulando aí nos últimos 5 anos bons pontos percentuais de crescimento. A verdade é que a gente ainda tem muita lenha para queimar no e-commerce no Brasil, tem muita coisa bacana, né, para a gente colher. A gente vem colhendo, sim, uma série de coisas que foram plantadas aí nesses 25 anos de e-commerce, mas, de fato, a gente tem números bem importantes e bem significativos aí, e que, a partir desse ano, eles se tornam ainda maiores, tá bom? Então, como é que a gente abriu o ano, né? A gente abriu o ano com uma perspectiva da própria ABECOM, né, de que o e-commerce ia movimentar 106 bilhões, tá bom? Então, a gente sairia ali da casa de 60 bilhões para 106 bilhões, essa era a perspectiva que a gente tinha de mercado, tendo em consideração tudo que vem acontecendo aí de movimentações para o e-commerce, grandes redes varejistas que não são mais as tradicionais que a gente conhece, que estão no sul e no sudeste,
né, mas principalmente no centro-oeste, nordeste e norte, uma série de grandes redes se movimentando, tá certo, para o e-commerce. Então, isso tudo já dava uma perspectiva e uma previsão de que a gente teria um ano bem legal para o e-commerce de uma forma geral, tá certo? Aí, a partir disso, né, a gente começou o ano super bem e, deixa eu só, eu acabei de ver que o meu celular aqui não estava no modo avião, gente, desculpa, só para ele não ficar aqui incomodando. Mas a gente começa ali em janeiro, fevereiro, né, com meses bem normais dentro das perspectivas que tinham sido traçadas, e aí a partir de março, abril, a coisa começa a mudar significativamente em função da pandemia. Né? Então aqui a gente precisa fazer uma reflexão de que a pandemia é um problema generalizado, mundial, né, com grandes proporções, mas em contrapartida a gente precisa lembrar também, né, que, por outro lado, a pandemia, ela colocou o e-commerce numa evidência gigantesca em todos os cenários possíveis, tá certo? Em função disso, o que a gente começou a perceber, né, foi que uma movimentação grande, principalmente daquelas lojas que não estavam, né, tão preparados. O cara vivia ali no mundo físico, né, às vezes 60, 70 anos, e ele estava naquela movimentação de que o e-commerce é secundário, de que em algum momento eu vou investir mais no e-commerce. Por enquanto, eu estou vivendo os 80-20, 80% do resultado do meu negócio ainda está nas lojas físicas, né? E aí, de repente, com a pandemia, isolamento social, fecham-se as lojas, né, físicas, as pessoas não estão saindo de casa, mas essas mesmas pessoas, esses mesmos consumidores sentem a necessidade de comprar. E às vezes comprar um item que eu estou acostumado a comprar, né, mas que eu pegava o carro e ia na loja ali, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, às vezes uma vez por mês, eu ia naquela loja e agora eu não vou mais fazer isso, né, por conta da pandemia. E aí, nesse período, só no mês de março e abril, a gente viu um crescimento de mais de 100 mil novas lojas online foram abertas. Tá? Então isso dá uma proporção gigantesca, né, do que pode acontecer num período de tempo muito pequeno, né, com o e-commerce. O e-commerce tem esse potencial de, em um período muito pequeno, fazer uma revolução. Isso tudo tem a ver com uma série de coisas que a gente já passou. Então, nesses meus 23 anos, eu costumo contar algumas ondas que a gente já teve. Então, lá no início, não existia plataforma de e-commerce consolidada, né? Hoje em dia, você tem aí alguma coisa perto de 700 players de plataforma de e-commerce no Brasil. Tá? Então, o que você consegue com isso? Tem plataforma para o cara pequenininho que ele consegue em 2 dias, um dia, às vezes ele está no ar funcionando com o catálogo dele e vendendo. Tá? Coisa que 20 anos atrás era impossível, você tinha que sentar um programador lá e fazer a tua plataforma de e-commerce. Isso aconteceu na sequência com meios de pagamento. A gente tinha uma limitação grande de meios de pagamento, em 1 ou 2 meios de pagamento. Hoje você tem uma vastidão, uma briga gigante, todo mundo falando ali nas taxas, e cada vez mais a gente percebendo que é fácil plugar um monte de meios de pagamento, eu não preciso me limitar mais a um meio de pagamento. Depois disso, a gente teve uma onda agora, mais recentemente, nos últimos 8 anos, dos marketplaces, né, que já se consolidaram, são grandes players de mercado que você consegue rapidamente subir o teu catálogo. Tinha alguns que demoravam 60, 70, 90 dias para subir o teu catálogo. Hoje em dia, esse cara consegue subir o teu catálogo em uma semana. Tem algumas empresas dessas de marketplace que conseguem subir no mesmo dia, de um dia para o outro. Então, assim, tudo isso vem mostrando, né, o que a gente conseguiu perceber nesses meses agora de pandemia, ou seja, é fácil e rápido eu colocar o meu negócio para gerar no e-commerce, coisa que antes o projeto era imenso, meses e meses de projeto para você conseguir fazer alguma coisa, e agora você não tem mais essa necessidade, tudo ficou mais fácil, mais simples, porque eu tenho muito mais players. Não que as pessoas consigam vender facilmente no e-commerce, não é isso que eu estou dizendo, é que esse número de 100 mil novas lojas se justifica porque a gente está num momento onde a gente tem condições de fazer a subida de uma nova loja muito rapidamente, por isso 100 mil lojas num período tão pequeno ali de 60 dias é um negócio super possível, super tranquilo, dá para subir muito mais se a gente se esforçar. Então a pandemia trouxe isso como uma evidência.
Tá? Também ali no mês de maio, a gente percebeu uma notícia muito legal, né, para aqueles que não conhecem o portal do E-Commerce Brasil, vale a pena entrar diariamente lá, todo dia a gente tem artigo novo, a gente tem notícias novas e a gente concentra ali algumas dezenas de milhares de conteúdos para as pessoas poderem aprender sobre e-commerce, entender e ouvir, principalmente as pessoas que estão no dia a dia e que estão ali como colunistas, articulistas, colocando informações relevantes para o e-commerce, tá? E aí, essa é uma das informações legais que a gente tem, é que em meio à pandemia, em abril, o e-commerce cresceu, pensando dinheiro, faturamento, 47% só no mês de abril. Tá? Então, o que acontece, né, quando você tem um movimento muito grande de lojas nascendo, as pessoas comprando, ainda que comprando menos do que o habitual, mas elas tinham como possibilidade de compra o e-commerce. E aí elas focaram a energia, o dinheiro delas, as compras no e-commerce. E aí, rapidamente, a gente tem uma elevação gigante. Nesse período aqui, a gente teve alguns destaques, né, alguns meio óbvios, né, farmácias, supermercados, era natural que as pessoas passassem a comprar mais nesses segmentos, né, tanto que o supermercado bateu quase 200% de crescimento aí logo de cara, mas a gente teve algumas coisas que não eram tão óbvias, como, por exemplo, algumas empresas de saúde, beleza? Teve até uma matéria que a gente divulgou aí falando de batom, né? Que por mais improvável que possa parecer, né? Porque você fala, não, a mulher está de máscara, ela não vai comprar batom. Mas cresceu a venda de batom durante a pandemia, tá certo? Porque a mulherada queria estar bonita ali no momento da live, no momento de participar da reunião. Então não deixou de vender, pelo contrário, cresceu, né, esse item. Tem algumas outras categorias, como brinquedos também, não só para crianças, teve um crescimento de brinquedos, inclusive para os adultos, porque os adultos passaram a ficar mais tempo em casa, e aí querem, né, de repente, ter ali um brinquedo, alguma coisa, um jogo para jogar com seu filho, com o seu cônjuge, enfim. Era outra categoria que cresceu significativamente, e esportes e lazer também cresceu, porque as pessoas não estavam podendo ir na academia, então naturalmente passaram a comprar artigos, né, para poder fazer academia, para poder fazer a prática do seu esporte ao ar livre, ou até mesmo no seu quintal, na sua casa. Tá? Então esse é um segundo dado bem interessante na pandemia. Terceiro dado interessante, esse chama muita atenção para a gente olhar como tem formas de crescer. Então, a gente falou primeiro de crescimento do lado do e-commerce, 100 mil lojas. Segundo, crescimento em valor, né? Então 47% de crescimento no mês de abril. E agora, em número de consumidores, foram 5,7 milhões de novos consumidores que passaram a comprar no e-commerce durante a pandemia. Tá? Esse é um dado muito legal, porque é aquela pessoa que nunca tinha feito uma compra online e passou a comprar. Então, a gente está falando aí de nada, 5,7 milhões de pessoas que fizeram a sua primeira compra nesse período de pandemia, tá? E muitas, eu diria, a expressa maioria dessas pessoas gostaram, tá? E já responderam em algumas outras pesquisas que vão voltar a comprar do e-commerce, que vão voltar a fazer negócios com o e-commerce. Isso dá para a gente uma perspectiva muito legal de que a gente está vivendo um momento muito, muito especial para o e-commerce, tá certo? Então, você tem ali crescimento do número de lojas, crescimento do valor, crescimento do número de pessoas, tudo isso vai se somando em um panorama muito legal. Então, se a gente tinha um crescimento que vinha vindo muito legal nos últimos anos, uma perspectiva de crescimento muito boa e agora uma aceleração durante esses últimos meses, de março até julho, uma aceleração significativa do e-commerce, tá bom? Agora, junto com isso, a gente tem que olhar também o outro lado da moeda. Vem alguns desafios, tá certo? Que são naturais do crescimento, tá bom? Então, do mesmo jeito que quando popularizou a maquininha de cartão na loja física, né, a gente teve um crescimento de fraudes gigantesco aí, acho que todo mundo chegou a ver um vídeo onde o cara tá lá e ele troca a maquininha, pega uma maquininha da loja e deixa uma outra maquininha lá, tem o cara que digita a senha e na verdade sai um papelzinho, ele não estava digitando a senha, ele estava digitando a reimpressão. Então, do mesmo jeito que a gente tem um crescimento grande, né, de fraudes, de fraudadores na loja física, no varejo físico, agora com o crescimento
do volume, a volume de transações, o volume de vendas e o volume financeiro que a gente está lidando no e-commerce, é natural, tá certo, que também tenha um crescimento de fraude. Então, se o cara não está conseguindo fraudar lá na loja física, ele dá um jeito de fraudar no e-commerce. Tá certo? Esse é um fator que a gente tem que observar o tempo todo, mas que em momentos de mudança, de crescimento, eles ficam mais latentes. Tá? Então, uma dica importante a respeito desse desafio é que as empresas observem muito claramente, conheçam muito bem o seu parceiro de antifraude, tá certo? Vale a pena sempre olhar mais de um, porque invariavelmente você vai descobrir diferenças significativas entre um player e outro, e isso pode te ajudar aí a ter, às vezes, uma solução híbrida, não precisa necessariamente ter uma única solução, você pode ter uma solução híbrida de fraude, mas não pode abrir mão de olhar para isso, de entender sobre fraude, porque principalmente agora com um número acelerado de vendas, a fraude deve crescer um pouco também, certo? Segundo ponto que é um desafio interessante é que as empresas precisam olhar o tempo todo para novos canais. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tinha aquele cara que ficou parado com a loja física e que não estava fazendo nada e que estava numa zona de conforto gigante e agora foi chacoalhado, a gente tem alguns caras no online também com perspectivas parecidas. Então, a gente tem um cara, por exemplo, que tem a loja dele.com.br e ele acha que aquilo é suficiente e vai viver desse jeito e tá bom, eu não preciso me esforçar para mais nada. Isso pode ser um ledo engano, tá certo? Que pode puxar o teu negócio para baixo. Então, preciso olhar o tempo todo para novos canais. Se eu só vendo no Marketplace, talvez seja a hora de eu ter minha loja.com.br. Se eu só tenho minha loja, posso olhar para o Marketplace. E sempre olhar os canais. Esse ano a gente teve uma iniciativa muito legal, está bloqueada por enquanto pelo Bacen, mas é uma coisa que vai acontecer, tá certo? E todo mundo precisa estar preparado para isso aqui. Novos canais de negócio, tá? Então, o WhatsApp Payments é uma dessas soluções, mas a gente tem o Instagram Shop, que desembarcou no Brasil também, a gente tem o Facebook Loja, a gente tem um monte de marketplaces novos, nichados, nascendo, então eu preciso ficar o tempo todo olhando para esse conjunto de canais que existem, tá certo? Porque a realidade do consumidor é que o consumidor é omnichannel, ele lida com vários canais de uma forma muito simples, tanto de comunicação como canais de venda. E aí eu, como empresa, como empreendedor, como empresário, como executivo, eu tenho que ficar o tempo todo olhando para isso e preparando o meu negócio para o próximo canal, tá certo? Porque pode ser no próximo canal que está o meu diferencial competitivo ou aquela parcelazinha de mercado que vai fazer diferença nas minhas vendas no final do mês. Terceiro desafio, entregas. E eu nem vou comentar a questão da greve dos Correios, que eu acho que está todo mundo falando só sobre isso, né? Então vou pular essa parte. Mas entrega, de uma forma geral, com o crescimento do e-commerce, virou gargalo. Tá? Então, você vai ver daqui para frente mais empresas de entrega aparecendo. O iFood começa aí agora no mês de outubro a fazer um piloto com drone, né? Então, você tem alternativa. Se o cara só entregava comida, agora ele está entregando qualquer outra coisa, está agindo como um app da vida, né, fazendo serviço e fazendo entrega, surgimento de vários players, alguns players focando em coisas muito específicas, como, por exemplo, o cara que só foca em locker, né, então aquele armário onde as pessoas vão buscar mercadoria, a loja está fechada, mas o armário está lá dentro do estacionamento do shopping center, né, e eu posso ir lá e retirar a mercadoria que eu comprei no e-commerce ou que eu comprei no televendas. Enfim, então, junto com esse crescimento de canais, a gente precisa observar qual o suporte que a gente vai ter para as entregas, tá? Então, tem umas coisas que eu falo há mais de 15 anos aí no e-commerce, que eu vou aproveitar para falar aqui para vocês hoje, né? Eu só tenho duas certezas hoje, até hoje no e-commerce, né? Que quem vai ganhar dinheiro é um meio de pagamento e o cara que faz a entrega. Eu não sei se o lojista vai ganhar dinheiro, né? Eu sempre tenho essa dúvida. A gente viu muitos lojistas aí passando 8, 10 anos, né, investindo para depois ter retorno, né? Mas o cara que faz a entrega e o cara do meio de pagamento, ele sempre vai ganhar dinheiro. Então fica de olho nessas duas. Se você puder ter um pool de vários meios de pagamento, isso é bom, tá certo? Porque você fica o tempo todo analisando, fazendo teste AB e vendo qual a melhor possibilidade. A mesma coisa para entrega. Não espera, todo ano o correio vai fazer greve, você vai ficar esperando o cara entrar em greve para achar a alternativa. Não,
testa alternativas o tempo todo, tá certo? Porque esse momento eu vi, por exemplo, agora no mês de julho, 2 grandes players de transportadora no Brasil que me falaram, e disseram, Samuel, a gente não está aceitando nenhum novo contrato, cresceu tanto que hoje a gente está 100% tomado, eu não aceito nenhum contrato. Então, você não pode esperar essas coisas acontecerem para correr atrás. Quanto antes você olhar para meio de pagamento e para transportes, melhor para o teu e-commerce, melhor para o teu negócio omnichannel. E a última coisa aí que eu queria destacar como desafios é a logística reversa. Ao passo que aumenta a quantidade de vendas, aumenta trocas e devoluções também. E esse é um indicador importante que você precisa olhar o tempo todo no teu e-commerce. Porque se você começa a ter um aumento drástico, né, de devoluções, por exemplo, isso pode gerar um transtorno, inclusive financeiro, no teu negócio, num curto prazo de tempo. Estou falando ali de 4, 6 meses, você já pode ter impactos financeiros. Tá? Então, importantíssimo olhar para fraude, olhar para novos canais de negócio, olhar para entrega e olhar para logística reversa. Dá uma olhada que, inclusive, já tem players específicos para fazer troca e devolução de uma forma mais rápida, mais simples, facilitando, inclusive, as interfaces com os usuários. Tá? Quando a gente não olha isso, que tem acontecido com alguma frequência, é um e-commerce que fornece para as pessoas uma oportunidade de fazer uma entrega expressa, uma entrega em 2 horas nas grandes capitais, mas aí numa troca e uma devolução, o cara demora 10 dias. Assim, não resolve nada. Você continua com um problema na experiência que você está entregando para o teu consumidor. Então, do mesmo jeito que você tem que olhar as suas entregas com muita seriedade, ter aquela entrega expressa, entrega normal, entrega agendada, pensa da mesma forma para a logística reversa, tá bom? Para entregar um pouco mais de qualidade para o consumidor no pós-venda, naquele momento que ele já está chateado porque a mercadoria chegou com defeito, ou porque a mercadoria não serviu, ou porque não era exatamente o que ele estava esperando, porque ele quer o produto mais premium, ou porque ele quer o produto mais simples. Tem que olhar isso com muito cuidado. Esses são os principais desafios aí que eu queria destacar para vocês nesse ano de 2020. Agora, já partindo para o finalzinho aqui, né, queria destacar o que a gente pode esperar, então, para o segundo semestre, né? A gente já está vivendo aí o segundo mês, né, que é o mês de agosto, mas eu acho que tem muita coisa legal para acontecer, né, e aí eu queria destacar algumas coisas com essa tabela aqui para vocês entenderem um pouco das minhas perspectivas, tá? Então, a gente tem ali os comportamentos, como isso era e como isso precisa ser hoje, tá? Então, como é que era o acesso à informação 10 anos atrás? Restrito. Né? Então, era difícil eu ter acesso, por exemplo, à indústria, era difícil eu falar com a indústria, era difícil eu, enquanto consumidor final, ter acesso aos dados técnicos de um produto. Como é que isso é hoje? Isso é restrito, totalmente personalizado, eu tenho acesso a tudo, né? Então, ficou muito mais fácil e a minha empresa precisa se adequar a isso. Como é que era a minha concorrência 10 anos atrás? Era definida, local. Eu sabia o nome do dono da empresa que era meu concorrente. E hoje eu não sei mais quem é meu concorrente. Tá? Em 2014 aconteceu um fato interessante comigo. Eu ajudei uma cooperativa de arroz no Rio Grande do Sul, né, e de repente os caras tiveram uma perda, né, eles me chamaram por causa disso, porque estava tendo uma perda de quase 30% de faturamento naquele momento. E aí aquilo é um lado muito estranho, né, porque arroz era uma coisa muito constante. E aí a gente foi fazer uma série de pesquisas, e aí nas pesquisas surgiu um cara do outro lado do oceano que tinha criado uma dieta, tá certo? Onde nessa dieta ele indicava que as pessoas não deveriam comer carboidratos. Agora, olha o impacto disso. Um médico do outro lado do oceano cria uma dieta, esse negócio cai aqui e impacta a indústria, impacta o cara lá, né, que ele não quer mapear esse cara como um concorrente. E, de repente, isso pode estar acontecendo no teu negócio. Pode ser um cara lá da China que agora está, né, criando problema. Eu falei com um cara há umas semanas atrás que ele é um grande revendedor de papel de parede, tá? Aqui no país. E me disse, ó, as fábricas de papel de parede no país, elas simplesmente fecharam, existe uma só, e mesmo assim ela corresponde hoje aí a uns 2, 3%. O resto é tudo importação, porque é muito mais barato e a qualidade é muito superior ao que a gente tem no Brasil. Então, se esse cara tivesse percebido isso antes, né, talvez esse movimento fizesse com que ele tivesse tomado algumas decisões. Rastreabilidade. Antigamente tinha pouco rastro as coisas. Minha mãe dizia que uma pessoa podia enganar muita gente por pouco tempo, né? Hoje em dia, ninguém engana mais ninguém. O rastro é digital. Tudo que você faz está online, está lá, as pessoas vão saber e vão acompanhar.
os canais de consumo eram poucos, pré-definidos. Se eu tinha loja física, eu tinha que abrir e fechar minha loja todo dia. Hoje um monte de canal, né? O WhatsApp está virando um canal, o Instagram virou um canal de venda, tá? Não é mais só para você divulgar os seus produtos, não é só mais uma rede social. Agora ele é um canal de venda também. A voz do consumidor antes era confinada, ela era restrita. Hoje em dia, dá 10 minutos para um cara bravo na internet, ele faz um monte de barulho. Ele vai no Reclame Aqui, ele faz avaliação negativa em todas as suas redes sociais, ele entra lá no Google e faz uma avaliação ruim de você. Então, 10 minutos o cara faz um estrago gigante. Então, eu preciso repensar como eu lido com o meu consumidor. O modelo de consumo das pessoas era muito aquele de ter as coisas, né? Casa própria, carro zero, e agora cada vez mais é um conceito de usufruir. Isso vai mexer, né, na cadeia de valor como um todo, vai mexer nos negócios de uma forma geral. E a disponibilidade, que é o último item que eu quero destacar, ela era pré-definida. Eu podia ir na loja no horário que a loja abria. E agora não, eu consigo comprar em qualquer horário, sentado no meu sofá, de pijama, né? Aliás, essa é uma das mudanças que teve aí, por exemplo, os caras de moda passou a vender muito mais pijama e moletom do que já se vendeu algum dia, tá? Então, esses comportamentos, eles têm muito a ver com o que a gente vai viver agora no segundo semestre. Segundo comportamento, a gente precisa olhar muito a velocidade com que as coisas mudam. Então, eu trouxe aqui o resultado que acontece em 60 segundos, né, em algumas das principais redes, canais de comunicação e redes aí que a gente tem, né, mas é impressionante a gente olhar, né, a velocidade como as coisas acontecem, como uma coisa se torna um viral, como uma coisa rapidamente começa, aparece e de repente vira um monstro aí, e de repente quando você vê, você tem negociações homéricas, gigantescas, de empresas que têm 2, 3 anos, porque elas conseguem escalar muito rapidamente. Então, eu também preciso pensar meu negócio sobre esse viés. Eu preciso pensar em como fazer com que o meu negócio mude rapidamente. Quanto mais lentas forem as mudanças do meu negócio, em momentos em que as mudanças são muito importantes, como que a gente está vivendo agora, crescimento do e-commerce, pandemia, pós-pandemia, vai ser fundamental que você tenha velocidade nas ações que você vai tomar daqui para frente. Tá certo? E aí, a partir daí, eu queria mostrar 4 coisas que eu entendo que vão crescer no segundo semestre para você ficar de olho. Primeira, Instagram Shopping, botão Shopping. Então, até um tempo atrás, você podia colocar lá os detalhes da mercadoria, agora você pode passar o cartão aqui dentro do Instagram, tá certo? Então, todo mundo vai começar. Então, aquela coisa de que eu clicava aqui para abrir o browser, para ir até a loja.com.br, para comprar, isso vai deixar de existir daqui a um tempo e vai ser muito acelerado agora no segundo semestre. Então, para aqueles que não estão usando o Instagram Shopping, uma dica aí que é uma das coisas que vai crescer. A segunda coisa que vai crescer é a Pix, né, os pagamentos instantâneos. Entra um piloto em outubro, novembro, está lançado no Brasil, às vésperas da Black Friday, tá? E o Pix é um substituto da TED, do DOC e provavelmente do boleto para o e-commerce, tá? Então, hoje a gente tem um problema sério no e-commerce, que quando alguém compra no boleto, eu, lojista, preciso reservar aquela mercadoria no meu estoque, aquilo fica parado lá 3, 4, 5 dias, e aí depois de 5 dias eu descubro que o cara não pagou o boleto e eu fiquei com aquela mercadoria travada no meu estoque. Com a Pix, os pagamentos são instantâneos, real time, nanosegundos para uma transação acontecer. Então, vão ter muitas empresas dando uma série de benefícios, né, aquele desconto que você dava para o boleto, agora você vai dar na Pix. Então, uma coisa para você ficar de olho, implementar no teu e-commerce daqui a pouco, porque isso deve mudar bastante o comportamento. O débito, que era uma coisa que nunca pegou direito, na maioria das lojas nunca funcionou, porque o banco pedia, aparecia um pop-up, tinha que digitar a senha, era uma coisa que era bem complicada. O Banco Central resolveu isso de uma forma muito legal através da Pix, que é um negócio que a gente está lançando agora, que eles estão lançando agora no mês de novembro, tá? Inclusive, anota aí na tua agenda, dia 25, terça-feira, semana que vem, tem um evento do E-Commerce Brasil, você entrar no portal e-commercebrasil.com.br, você vai ver que a gente tem um evento focado em payments, e um dos temas bem importantes que a gente vai discutir nesse evento, é um dia inteiro de evento gratuito online, tá? Um dos temas que a gente vai discutir é Terceira coisa que a gente vai ver crescer, live commerce.
tá? Então a gente já tem na China isso bombando, a gente já tem bons cases aqui no Brasil, a gente viu uma experiência com o pessoal da Dengo, que é chocolates, funcionou super bem, vi uma com a Chili Beans, funcionou super bem, tá? Então tem vários players aí olhando para isso, né? A Lojas Americanas bombou nas que fez aí, no live commerce, então acho que esse é um ponto bem importante para olhar, principalmente para começar a entender como fazer isso, porque tem uma série de plataformas que já estão se adaptando ao modelo, tá certo? Para você conseguir ali, durante a live, fazer as vendas. E um quarto modelo, esse muito mais incipiente, mas é um modelo que a gente fala há muitos anos, é um canal que chama T-Commerce ou TV Commerce, né, que agora, esses últimos dias aí, ficou bem evidenciado, né, de alguns players fazendo isso, achei bem legal, ó, fina estampa, produtos inspirados na cozinha da Griselda, tá? Então, essa conexão entre as pessoas assistindo TV e clicando ali com o QR Code, né, lendo aquele QR Code e fazendo a compra baseado nos itens que eu estou passando ali na TV. Tá? Isso vai ser muito explorado. Então, esses 4 itens para vocês ficarem de olho agora no segundo semestre, porque vem com tudo. Tá? O que eu preciso me adequar? Então, na loja física, distanciamento social, então cada vez mais a gente vai falar disso, máscara é um negócio que a gente já se adaptou, e agora distanciamento social, para se adaptar. Segunda coisa, sanitização, tá certo? Então, aquela coisa de que a gente entendia a necessidade da higienização da loja física, mas agora isso vai criar protocolos muito mais rígidos para a sanitização. E o terceiro, que é uma coisa que vai se tornar bem comum, é todo lugar que você chegar, a galera vai estar medindo a tua temperatura e, eventualmente, se você não tiver numa temperatura adequada, vai haver, inclusive, uma segregação. Isso vai acontecer de forma geral, coloquei aqui, né, supermercado, uma adega, coloquei o aeroporto, que são lugares que já estão fazendo isso com mais clareza, mas para fazer um deparo, inclusive, em como é que isso vai ficar no e-commerce. Tá? Então, no e-commerce, olha o que está acontecendo, por exemplo, no fulfillment, nos armazéns, tá? da Amazon. Tá? Essa é uma foto bem legal aí que expressa bem. Ó. Você tem um corredor para as pessoas entrarem, um corredor para as pessoas saírem e tem um distanciamento mínimo durante os lugares onde eles vão passar, até mesmo para ir até o depósito e pegar a mercadoria, agora vai ter um pouco de distanciamento. A Amazon já é bem reconhecida pelo modelo com os Kivas, com os robozinhos que vão lá e pegam as prateleiras, mas mesmo nos depósitos, não são todos os depósitos que usam, né, esse mecanismo, mas mesmo nos que não tem o distanciamento social, vai estar bem frequente nos centros de distribuição daqui para frente. A segunda coisa que a gente vai adequar é a sanitização. Então, a gente já tem uma série de empresas que estão sendo homologadas, por exemplo, pelos Correios, para fazer a sanitização das mercadorias no momento em que elas vão sair. Inclusive, com base nisso, isso tem um pouco a ver, inclusive, com a greve, porque o pessoal acabou vendo isso acontecer, a galera sanitizando ali caixinha, e estão reclamando que precisa fazer a mesma coisa no carro, da entrega, enfim, uma série de outros itens, mas é uma coisa que os armazéns vão começar a fazer também, preciso adequar o meu armazém para esse tipo de coisa. E a terceira coisa também tem a ver com medir a temperatura e não só na entrada, agora eu vou ter que medir provavelmente a temperatura também dentro do depósito. Essa aqui é uma imagem aí que mostra a câmera, e essa câmera já com sensores de medição de temperatura do depósito ali, né, e de repente essa mesma câmera que vai ajudar a ter um pouco mais de distanciamento, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui do lado direito, aqui passando o mouse aqui, né, você vê duas pessoas próximas e já nasce um alertinho aqui. Então são todas tecnologias que vão ser usadas por conta do momento que a gente está vivendo, e cada vez mais a gente vai ver presença desse tipo de coisa nos e-commerces. Legal, gente? Então, acho que era isso, e para resumir tudo isso, eu quero só passar aqui 4 pontos que são a minha conclusão. Primeiro deles, então, a gente está num momento extremamente promissor para o e-commerce no Brasil e no mundo, né? E vai ter gente que vai saber surfar essa onda e vai ganhar volume e solidez, tá bom? E vai ter gente que não vai saber. Então, estão aí as dicas, né, para você poder surfar bem legal esse momento especial. Tem que ter cuidado para não queimar estoque e preço. Tem um monte de gente aí que se empolgou porque as vendas estavam acontecendo, foi lá no buy box e começou a rasgar dinheiro, tá? Então,
fundamentalmente tem que ter cautela, tem que atuar estrategicamente, tá certo? Porque também, apesar de ser um momento de oportunidades, também é um momento de incertezas, tá bom? Então não dá para sair por aí rasgando dinheiro e queimando, e não vender por vender, não pode fazer esse tipo de coisa, porque está muito arriscado, tem muita incerteza aí no mercado. Terceira, você tem que pensar a longo prazo. Tem que criar estruturas muito fortes no teu negócio para você conseguir agir rapidamente, mas também com consistência. Isso vai fazer toda a diferença. E por último, né, tem que buscar conhecimento e informação o tempo todo. As mudanças são diárias. Tá certo? Então, 15 dias atrás, o Mercado Livre não era a empresa mais valiosa da América Latina, e agora é. Né? 10 dias atrás, a Lynx, a Estônia, a TOTUS e a Rede não estavam envolvidas aí numa negociação bilionária, que a gente já está falando de 7 bilhões de reais. Hoje elas estão. Então, precisa procurar informação todo dia, tá antenado todo dia, tá nos grupos certos lá do WhatsApp, do Telegram, enfim, tem que participar do máximo de coisas possíveis, buscar pessoas que sejam relevantes, trazendo informações importantes para vocês o tempo todo. Esse, inclusive, é um dos papéis importantes que a gente desempenha aqui no E-Commerce Brasil, que é levar informação todo dia para vocês com muita qualidade. Beleza? Então era isso que eu tinha para agora. Tem aí meu WhatsApp. Se você clicar no QR Code, você tem aí acesso a todas as minhas redes. Eu sei que a grande maioria das pessoas me segue lá no LinkedIn, né? Estou sempre compartilhando coisas legais. E aí eu queria destacar esse carinha aqui, que é o F5 E-Commerce Brasil, que é um programa que eu estou fazendo semanalmente, tá? Junto com uma das nossas jornalistas, a Paola. Vai ao ar todas as sextas, às 11 horas da manhã, e a gente traz uma atualização de tudo que está acontecendo no e-commerce durante a semana, tá bom? Pessoal, obrigado, agradeço demais o tempo aí, eu acho que eu fiquei dentro do tempo que estava proposto. Obrigado. De nada aí, Samuel. Que bacana. Muito boa a sua palestra, o seu ponto de vista. Cimei aqui quem está falando, né? Não me apresentei aqui para você. Não sei se está acompanhando aí. Tá me Obrigado, ouvindo Sidney. aí? Ah, bacana. Samuel, valeu. Acho que é muito importante essa visão de mercado, os números que nos cercam, aquilo que nos fazem, enfim, tomar decisões aí do dia a dia no nosso e-commerce, na nossa, enfim, tendências. E por isso que a gente é parceiro do E-Commerce Brasil. Quero mandar um abraço aí para o Thiago Baeta, para a Thalita, né, todo o pessoal aí que a gente já tem conversado, tem palestrado juntos. E gente, eu não tenho o que falar, né? Não tem nem o que perguntar. Até falei, brinquei com o pessoal aqui, né? Cadê as perguntas, né? Foi uma palestra muito completa, muito repleta de dados, enfim, de coisas aí que nós vamos usar no nosso dia a dia, tanto quem está assistindo quanto nós do SGP, a agência franqueada de Correios, todo o pessoal que está fazendo parte desse evento aí. Obrigado mais uma vez, Samuel. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau, até mais. Até mais.